Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde do Pedro Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos. Recentemente, eu recebi de um amigo meu aqui do Facebook uma declaração do senhor Augustus Nicodemos, que é reverendo da Igreja Presbiteriana, em que ele está em pleno Vaticano e faz uma espécie de galhofa para a Igreja Católica. Uma coisa que eu tiro muitas vezes a conclusão de certos protestantes é que se existe algum sentimento que há entre eles é um pouco de soberba. Ou seja, aquela arrogância de achar que pode se recusar a Igreja, como também recusar a autoridade da Igreja. O grande problema, muitas vezes, do protestantismo é o problema da autoridade. Ou seja, quem tem a legitimidade para afirmar o que é fé cristã, como também a legítima interpretação da Sagrada Escritura, já que, pelo menos os protestantes, alegam a sola Escritura. Em suma, esse é um dos grandes dilemas que eu encontro, que é a dificuldade até mesmo entre os protestantes reformados, que dizem, inclusive, que as seitas pentecostais e neopentecostais não são protestantes. O problema é que a lógica que forma uma nova igreja dentro do orbe, por assim dizer, protestante, é a mesma lógica que os reformados e os luteranos se utilizaram contra a própria Igreja Católica. Ou seja, nega-se a autoridade tradicional da sucessão apostólica dos bispos em comunhão com o Papa, e cada um se acha um Papa dentro das suas respectivas regras e dos respectivos caprichos de consciência. Isso vai ser uma constante no debate protestante. E principalmente debate protestante católico. Ou seja, problema de quem afirma a autoridade da fé. E cada pessoa cria seu juízo particular de fé. Daí nós temos o problema do chamado desigrejado. Isso aí já é uma coisa que já é fartamente comentada. Eu mesmo recentemente encontrei uma família protestante, uns amigos protestantes. Eu tenho amigos protestantes, acreditem, né? Não tenho nada contra pessoalmente eles. A questão apenas de doutrina, de fé, ou seja, né, de pontos de vista teológicos, ou seja, que existem certos abismos. E com certeza você católico já foi deparado com aquela pergunta sobre o culto mariano, sobre a questão da Virgem Maria, da reverência que o católico tem pela Virgem Maria. E uma questão que eu vejo muitas vezes da crítica protestante é que ela tem uma visão igualitária da santidade. Ou seja, no final da história, quando nós observamos o posicionamento protestante com relação à Virgem Maria, é no sentido de nivelar a Virgem Maria. Como se a Virgem Maria fosse uma mulher como outra qualquer, como, sei lá, aquela beatinha da paróquia que você encontra todos os domingos, ou então aquele protestante que encontra a irmã na escolinha dominical. Não, não é. Uma vez eu vi, inclusive, uma amiga minha, uma grande amiga minha, afirmar esse tipo de pensamento, e eu falei para ela, só existe um porém, a senhora não teve Deus na barriga, mas Virgem Maria teve. Ah, não, mas eu tenho o Espírito Santo. Não, meus filhos, não, calma. Deus escolhe pessoas e dá certas missões especiais a ela. Eu não posso me equiparar a essas pessoas. Ainda que eu possa buscar salvação, ainda que eu possa buscar santidade, mas eu jamais chegarei àquelas pessoas que foram escolhidas diretamente por Deus para certas missões que não foram dadas a mim. Ou melhor, talvez eu tenha outras missões, mas com certeza eu não tenho assim a missão salvífica que teve, por exemplo, a Virgem Maria na participação da economia da salvação. E os santos apóstolos também. E assim vai. Eu não posso me comparar a essas pessoas. Seria até absurdo me comparar a elas. Mas o protestante compara. O protestante rebaixa a dignidade da Virgem Maria. É por isso que ele não compreende o culto à Virgem. Aliás, quando eles falam que tudo é idolatria, na prática, eles não reconhecem que existem formas distintas de culto. Ou seja, nós temos um culto para a Virgem Maria, ou seja, uma veneração, um respeito, por conta de ela ser uma criatura cheia de graça. Não? Inclusive o anjo chega para a Virgem Maria e diz, salve Maria, cheia de graça, enfim. E que ela seria bem aventurada entre as nações. Evidentemente que não são as nações protestantes, são as nações católicas.
e católicas romanas em particular, embora, evidentemente, os nossos queridos cristãos ortodoxos e orientais também nutrem um culto de respeito e reverência pela Virgem Maria. Mas vamos aqui ver uma declaração do senhor Augusto Nicodemos aqui na igreja de São Pedro. Aí eu fico pensando, poxa, o sujeito sai do Brasil, chega no Vaticano, no lugar de beleza arquitetônica, de beleza artística, de beleza cultural incalculável, para soltar isso. Preste atenção. Oi, gente, estou aqui na Praça de São Pedro e de fato é uma arquitetura e uma obra monumental. E eu queria dizer apenas algumas coisas quando eu reflito em tudo isso que foi levantado, erigido em torno da figura de Pedro, suposto primeiro Papa da Igreja Cristã. Só uma observação. Nós percebemos que muitos desses pastores, reverendos, presbiterianos, não têm o devido conhecimento da patrística, porque a Igreja Católica não inventou o primado de Pedro Apóstolo, bispo de Roma, o primeiro bispo de Roma e o chefe da Igreja Universal. Na verdade, são os documentos mais primitivos da Igreja que dizem isso. Nós estamos falando aqui de história. E sendo história e sendo registrada, não pode ser suposta. Mas é aquela história, da mesma forma que o protestantismo tem essa visão igualitária, niveladora, de tal forma que nega que o propósito da santidade é justamente a distinção do ponto de vista espiritual perante Deus, por outro lado, nós temos também a negação da história. E aqui nós temos um aspecto bem revolucionário. Quando ele diz que Pedro é suposto Papa, resta saber o seguinte: o que foi que aconteceu com os apóstolos? A Sagrada Escritura não fala do destino dessas pessoas, mas a Igreja fala. Baseado em quê? Baseado na sua tradição oral, baseado na sua memória histórica. Porque a Igreja é uma instituição que também tem memória. E não somente memória escrita, mas também memória falada, memória ensinada, memória praticada, memória transmitida. Esse pessoal acha que a oralidade é inferior à escritura, mal percebendo que oralidade e escritura são apenas formas de transmitir o mesmo tipo de pensamento, cada um complementando o outro. E mais, a escritura surge da tradição oral e não o contrário. Porque, como já falei 1000 vezes aqui e vou continuar falando, os cristãos primitivos, eles escutavam a palavra, eles não liam. Ou melhor, os apóstolos presenciaram com os olhos antes de narrar. E Jesus Cristo não escreveu nada, ele pregou. Só muito tempo depois é que se escreveu aquilo que ele pregou. E tudo o que nós conhecemos no que diz respeito está escrito é porque provém dessa oralidade que a Igreja também guardou. Só que nem tudo foi escrito, evidentemente. Uma parte foi escrita da história, mas a outra parte foi guardada numa memória oral viva, que é guardada comunitariamente e é transmitida e é ensinada através de uma sucessão ininterrupta de bispos. É isso que esse pessoal tem que entender. Mas aqui, o senhor Augusto Nicodemos, fazendo uma provocação, evidentemente, chega a uma seguinte conclusão, achando que ele está abafando no Vaticano. Mas vamos lá. E de Roma, que seria a capital, o nome da igreja é a Igreja Apostólica Romana. Seria a capital da cristandade. Ou seja, ele enche a boca para falar assim, Igreja Apostólica Romana. Como se o fato da igreja estar sediada em Roma já transforma como uma espécie de seita neopagã, digamos assim. Só que existe um problema. Eu aconselharia o senhor Augusto Nicodemos rasgar todas as cartas de São Paulo aos romanos. E eu me lembro da primeira carta, quando São Paulo se dirige aos romanos dizendo: vós que estáis em Roma, também chamados santos, o mundo um dia testemunhará a vossa fé. Mas a quem ele está se referindo? Está referindo-se, evidentemente, a uma eclésia. E a eclésia é a assembleia, a reunião, comunidade cristã romana.
Ou seja, na própria Sagrada Escritura nós temos a descrição da igreja de Roma, a quem Paulo se dirige. Então vejam que, na verdade, o protestantismo ele parte de duas questões que são igualmente antihistóricas. Primeiro, ele nega a história real. E segundo, ele precisa inventar uma história imaginária. Ora, se a história cristã não é aquela que foi descrita pela igreja, ou segundo o senhor Augusto Nicodemos, foi uma coisa inventada, adulterada, já que nós temos um suposto papa, Pedro, no caso, o bispo de Roma, um suposto chefe da Igreja Universal, então resta ele nos falar como de fato foi a igreja primitiva. Mas ele não vai falar, ele vai achar que a igreja primitiva era calvinista. E depois de mais ou menos 12 ou 13 séculos, né, por exemplo, nós estamos falando da igreja de Constantino, eles vão inventar essa baboseira, enfim. Né, somando aí, no caso, depois de séculos, apareceu a reforma e a reforma restaurou a igreja e blá blá blá. Essas tolices todas. Mas fora isso, ele já complementa com outra bobagem. Vejamos. E todas as suas reivindicações, eu tenho apenas 5 declarações a fazer. Primeiro, sola Escritura. Segunda, sola Gracia. Terceira, sola Fide. Quarta, solos Christus. E quinta, soli Deo Gloria. Veja uma coisa muito interessante. Se vocês perceberem os 5 slogans da Reforma Protestante, não acrescentam nada e não te explicam absolutamente nada do ponto de vista doutrinário. Vamos à primeira falácia, a sola Escritura. Só a Escritura. O problema é que a história cristã não foi feita somente pela Escritura. Nós temos uma tradição e um ensino que deram substância, existência e validade às Escrituras, como também nós temos uma autoridade legítima que provém da sucessão apostólica, ou seja, os apóstolos deixaram pupilos, deixaram discípulos e sucessores, que nos confirmam abertamente qual escritura seria válida. Então a sola Escritura tem um problema fatal de que ela mesma não pode afirmar sua própria validade, historicamente falando. Porque quando nós temos hoje em dia uma Bíblia prontinha e acabada, no século I isso nem existia. E pelo menos durante os 3 primeiros ou 4 primeiros séculos da igreja, não havia nem mesmo um cânon formalizado. E quem afirmou que tal escritura que ele diz que é sola é de fato legítima? Foi através de uma fonte que não foi a própria escritura. Ou seja, a autoridade, o conhecimento, né, e a tradição que eram guardadas pelos bispos. E através dos concílios da igreja foram afirmadas a validade legítima e canônica das escrituras sagradas. Então a sola Escritura aí acaba sumindo. E existe um outro problema da sola Escritura. Onde está escrito na Bíblia a sola Escritura? Não existe nenhum versículo da Bíblia que possa dizer que a única fonte de fé, ou a maior fonte de fé, como ele fala, né? Porque ele fica nessa onda que só existe a Escritura. Depois ele diz, não é a Escritura. A Escritura é apenas a fonte hierárquica maior. Só que o problema é que, para você delimitar o que pode ser introduzido em nome das Escrituras como fonte hierárquica maior, aqui é uma gama de possibilidades das mais absurdas, porque, na verdade, a sola Escritura é um artifício retórico para colocar somente um ponto, a sola doxa. Porque, no fundo, para afirmar alguma coisa da Escritura, é preciso que exista uma autoridade sobre a Escritura para dizer e determinar quais pontos são válidos ou inválidos em relação ao que nós devemos compreendê-la como tal. E aqui há um grande problema, porque o luterano tem as suas confissões, ou seja, eles se arrogam uma autoridade para afirmar qual é a legítima interpretação da Escritura. Esse é o primeiro ponto. Da feita que eles afirmam que existe uma autoridade para dizer como nós interpretamos a Escritura, logo, nós temos princípios ou fundamentos que, no final da história, não se baseiam somente na Escritura, mas se baseiam na opinião dos luteranos, ou então na opinião dos calvinistas, ou então na opinião de qualquer elemento do meio evangélico. Outra situação, sola Christus. Só Cristo. Mas o que é ser só Cristo?
como nós definimos o Cristo na teologia? Aí é um outro problema do protestantismo. Porque o Cristo que nós acreditamos é o Cristo que faz parte da Santíssima Trindade, é o Cristo Filho de Deus, e que também é uma pessoa que tem uma natureza divina e uma natureza humana, ou seja, as duas naturezas em uma pessoa. Só que no protestantismo até o conceito de Cristo é variado. Porque surgiram, dentro da interpretação da Sagrada Escritura, uma visão radicalmente antitrinitária do cristianismo, negando a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Baseado em quê? Baseado numa leitura sectária e literal das Sagradas Escrituras. E essa tendência ao arianismo, mas a gente podia também falar de outras heresias, como por exemplo o nestorianismo, o sabelianismo, enfim, ou seja, quer dizer, só é Cristo. Agora resta saber qual Cristo. O Cristo da Trindade, o Cristo dos socinianos, dos unitaristas, dos testemunhos de Jeová, que negam a sua divindade, negam inclusive a Trindade. O Cristo dos nestorianos, que dizem que existe uma natureza divina separada da natureza humana de Cristo. Daí muitos falarem, inclusive nas igrejas evangélicas brasileiras, que Maria não é mãe de Deus. Que Maria é apenas mãe de Cristo. Ou seja, separou a natureza humana da natureza divina. E assim vai. Nós temos aqui sola gratia e sola fide. Mas só que o protestantismo reduz a graça e a fé a um mero sentimentalismo. E quando eles falam das obras, o que é mais assim bizarro, e principalmente no calvinismo, é que eles acham que, como as obras são inúteis no plano da salvação, e a Bíblia não fala disso, fala justamente o contrário, fala que a fé sem obras é morta, está na carta de Tiago. Mas da feita que eles dizem que, para, digamos, tentar responder a carta de Tiago, eles afirmam que a bondade, a generosidade, ou seja, as obras, são apenas reflexos secundários da graça e da fé. Então eles estão dizendo basicamente que a bondade humana, a bondade que inclusive é motivada pela fé e motivada pela graça, é apenas uma aparência. Ou seja, aquilo ali não é em si um sinônimo de caridade que você tem com o próximo, mas tão somente uma tentativa de você racionalizar o fato de que se você está fazendo boas obras ali, logo você é o escolhido de Deus, você está sob a graça divina e portanto aquilo é mera externalidade no âmbito da salvação. Essa é a conclusão lógica. Porque da feita que as obras são apenas um elemento secundário da fé, ou apenas um mero resquício, ou um mero reflexo, então na prática você não é generoso. Na prática você não tem a caritas. Você não tem a virtude teológica da caritas. Porque segundo a nossa Santa Madre Igreja, nós temos 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. Mas você não tem caridade. Você pode ter fé. Você pode até achar que está com a graça. E veja, todo protestante se presume estar com a graça. E não somente com a graça, se presume ser inspirado pelo Espírito Santo. Ele se coloca como autoridade última para afirmar o que é a fé. E aqui nós temos um problema, porque na prática é uma doutrina da soberba sob a aparência de fidelidade a Deus. E nós temos um aspecto que podemos pegar da própria Santa Madre Igreja, que a Igreja coloca assim: Deus nos dá o chamamento da graça. Ele age sobre nós no sentido de querer a nossa salvação. E Ele nos dá o dom de confiar na sua providência através da fé. No entanto, a ação da graça não aniquila o livre-arbítrio. Nós podemos recusar a graça e nós podemos recusar a fé. É por isso que Tiago diz: a fé sem obras é morta. E ele diz o seguinte: nós somos justificados pela fé e também pelas obras. Nós temos que fazer da nossa fé
e do chamamento divino da graça, frutos da generosidade e do amor. Do amor que nós temos com Deus e, através do amor que nós temos com Deus, o amor que também teremos com outros seres humanos, porque também são criaturas de Deus, são filhos de Deus, e, portanto, nós temos que amar as criaturas que Deus criou também. É por isso que a teologia protestante não tem caridade. Ora, se as obras são inúteis, é só ter fé e confiar de uma forma fideísta, de uma forma até sentimental, porque você não tem nem mais, por assim dizer, os sacramentos para afirmar realmente se você está em graça com Deus. Então pronto, quem determina os critérios da graça é você. Então vejam o problema da questão da sola graça e da sola fide. E nós temos o quinto elemento, a soli Deo gloria, né? Só a glória de Deus. Evidentemente que nós temos que dar tributo somente à glória de Deus no âmbito da plenitude da adoração. O problema é que esse conceito no protestantismo é bastante confuso. Daí, por exemplo, eles não entenderem o culto aos santos. Porque eles fazem uma confusão entre certos tipos de reverência e a adoração. E muitos protestantes já devem ter chegado para você: olha, só podemos adorar a Deus, só temos que dar glória a Deus, nada de santos, nada de pessoas importantes, essas pessoas são banais, etc. Mas se até o anjo do Senhor chegou com a Virgem Maria e disse: salve Maria, cheia de graça, salve Maria, né, de graça plena, quem sou eu para negar reverência a essa mulher e respeito? Porque dentro dessa lógica, parte do postulado de que se eu presto algum tipo de culto ou de referência a uma pessoa que eu considero autoridade ou que eu considero digna de respeito, vai acontecer que o protestante vai pressupor que honrar pai e mãe é uma forma de adoração. Ou então, sei lá, prestar honra às autoridades é uma forma de adoração. E assim sucessivamente. É por isso que quando eles dizem que se você se ajoelha perante o santo é adoração. Claro que não. Se for assim, o rei da Inglaterra, ele não é necessariamente uma autoridade que se presta culto, mas sim uma espécie de Deus encarnado, o que é uma coisa absurda, evidentemente. Então vejo que as 5 solas, elas não dizem absolutamente nada e elas não acrescentam absolutamente nada do ponto de vista teológico. Elas implicam mais problemas do ponto de vista da teologia do que propriamente soluções. E o bacaninha do Augusto Nicodemos, viajando para a Itália, foi fazer esse papelão, como se ele encarnasse a própria autoridade para julgar Roma, para julgar o Papa, para falar da Piazza de San Pietro lá e sei lá, olha que monumento horroroso, Bernini, se não me falha a memória, se não me falha, foi o arquiteto. Ah, não, que coisa horrorosa, parece idolatria, blá blá blá, aquelas baboseiras todas. Mas o que o protestantismo produziu neste sentido arquitetônico, nesse sentido da beleza que nós vemos, por exemplo, no Vaticano? Genebra? Mas enfim, meus amigos, é isso. O que eu acho do Augusto Nicodemos? Ele segue a soberba clássica dos protestantes, a tradição da soberba protestante. Mas no final da história, não acrescenta absolutamente nada. Então, um grande abraço.